estudantes do primeiro ano, tudo bem com vocês? Temos mais uma aula de História, a nossa aula 15. Vamos lembrar lá dos nossos combinados. Primeiro, lembre de ficar em casa, que é o lugar mais seguro para você nesse momento. Lave sempre suas mãos e arrume um lugar bem confortável para você colocar os seus materiais, porque nós vamos estudar e aprender muito hoje, certo? Vamos ver que materiais que nós vamos utilizar hoje. Hoje nós vamos utilizar o caderno, folhas coloridas, 2 folhas de preferência ou de cores iguais ou diferentes e pedaços de papéis, certo? Não precisa ser o papel inteiro que nós vamos picotear eles. Lápis de cor, canetinha ou giz de cera, tesoura e cola. Eu vou dar um tempo para você pegar esse material, certo? Então já pegou todos os seus materiais? Vamos lembrar o que a gente teve na semana passada. Na semana passada a gente falou das diferentes manifestações culturais dos grupos de convívio: família, escola e comunidade. Nós falamos também dos feriados, que são comemorações e são manifestações culturais, como o Ano Novo, o Carnaval, o Dia do Trabalho, do Trabalhador, né, que é o dia 1º de maio, o Dia da Criança, que é dia 12 de outubro, o Dia das Mães, que é no 2º domingo de maio, o Dia dos Pais, que é no 2º domingo de agosto. A gente viu como surgiu essas comemorações aqui no Brasil e também em alguns países, certo? Falamos também das manifestações de origem religiosa, como a Páscoa, Corpus Christi, Batizado e Natal, que são de origem cristã, do cristianismo. Falamos do Hana Matsuri, que é do budismo, e do Bar Mitzvah, que é do judaísmo. Falamos também de comemorar aniversário, que é uma manifestação cultural. Falamos do México, né, de outros países, entre eles estava o México. O México tem o costume de fazer a pinhata, que é aquele com doces, que alguém quebra com um bastão, espalha os doces e faz a diversão de todo mundo. Na China o costume é com muita comida e com macarrão, e um macarrão bem longo. E lembra que eu contei que quanto mais tempo a criança demora para comer, quer dizer que ela vai viver mais? O macarrão para eles é um sinal de longevidade. Falamos também da Irlanda, que na Irlanda é costume virar os aniversariantes de ponta cabeça e bater com a cachola no chão. Uma batida para cada aniversário. Meio estranho, né? Mas para eles é sinal de boa sorte. E falamos das festas e comemorações nas ruas, como a festa junina, o dia da independência do Brasil, com o desfile no dia 7 de setembro, e também o aniversário da cidade, que muda em cada cidade. Aqui em Curitiba é dia 29 de março, certo? Hoje nós vamos continuar com esse tema. Então peguem lá o seu caderno, escreva a data de hoje, aula 15, História, manifestações culturais. Eu vou dar um tempo para você fazer isso, certo?
Então vamos continuar a nossa aula. Esse aí é o mapa do Brasil. E você sabia que o Brasil é um dos maiores países aqui do planeta Terra? Ele está em quinto lugar. Ele só perde para a Rússia, para o Canadá, para a China e para os Estados Unidos. Depois vem o Brasil. Para a gente falar de manifestações culturais no Brasil, eu achei melhor dividir ele, né? Como usa ali o IBGE, que divide por regiões. Então nós vamos falar de 2 manifestações culturais de cada região do Brasil, certo? Ah, professora, poderia falar demais. Até poderia, mas daí essa aula ia demorar muito tempo, porque pela dimensão do Brasil tem muitas manifestações culturais, muitas festas diferentes. Então eu resolvi escolher 2 de cada para você conhecer um pouquinho do nosso Brasil e da cultura dele, certo? Vamos começar com a região norte. A região norte tem o estado do Acre, do Amapá, do Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E lá acontece a festa do Círio de Nazaré, acontece no Pará. Essa festa reúne muitas pessoas na rua e elas saem atrás da imagem da Nossa Senhora de Nazaré, em procissão. As ruas são todas enfeitadas até levar à igreja, certo? Outra festa que acontece também nessa região é o Marabaixo, nome meio estranho, né? E acontece no estado do Amapá. É uma manifestação cultural em homenagem ao Divino Espírito Santo. E a festa do Marabaixo começa no domingo de Páscoa e dura meses. É uma festa bem comprida, certo? Nessa festa as mulheres saem dançando ao som dos batuques, certo? E é costume eles carregarem uma toalhinha. Até você pode ver ali na imagem que eles estão com uma toalha. Acaba fazendo parte do vestuário deles porque eles usam para secar o suor de tanto que eles dançam, certo? Vamos para outra região, a região Nordeste. Na região Nordeste ficam os estados do Alagoas, da Bahia, do Ceará, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Uma das festas mais tradicionais que tem lá é a Lavagem do Bonfim. A igreja do Senhor do Bonfim fica como se fosse em um morro. E é costume as baianas saírem pela cidade com suas jarras com água perfumada e flores, seguido com uma multidão subirem esse morro e lavarem as escadarias. Então é uma festa bem tradicional lá na Bahia, certo? Outra festa que acontece naquela região é o Reisado. É uma manifestação católica que celebra a visita dos Reis Magos para o menino Jesus, certo? Nessa festa, os foliões usam roupas bem coloridas, adereços na cabeça, as fitas, e eles passam em cada casa cantando e rezando pelas pessoas que moram nessa casa, certo? Vamos para outra região aqui do Brasil, que é a região Centro-Oeste. E ela é formada pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso e pelo Distrito Federal, onde fica a nossa capital, Brasília. Uma das festas bem tradicionais dessa região acontece em Goiás, que é a Cavalhada. É uma manifestação cultural que envolve uma batalha medieval, uma encenação de uma batalha medieval. Olha que interessante. Eles usam cavalos, armaduras. E é 2 grupos, né? São 2 grupos. Um grupo de azul, que é o grupo que representa os cristãos, e um grupo de vermelho, que é o grupo que não segue a Cristo. E eles fazem essa encenação, certo? E essa festa ocorre então em Goiás. Outra festa que ocorre nessa região e ocorre em várias cidades do Mato Grosso é a festa do Divino. Também é em homenagem ao Divino Espírito Santo. E eles usam bastante a cor vermelha e a branca, que é a do desenho da pomba da paz. E eles saem de casa em casa rezando, orando, né, cantando pelas pessoas para que abençoem elas, certo? E na região Sudeste? Na região Sudeste tem os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro e Espírito Santo.
Uma das festas que acontece é em Minas Gerais, a Congada. A Congada surgiu da mistura das culturas trazidas pelos negros escravizados e também da religiosidade cristã. Nessa festa é uma homenagem aos santos negros, como São Benedito, Santa Ifigênia e a Nossa Senhora do Rosário, certo? O Ticumbi, que acontece no Espírito Santo. O Ticumbi, além de uma festa, é uma dança lá do Espírito Santo, certo? E eles têm grupos, e esses grupos, eles todo ano escolhem um tema e fazem a festa em cima desse tema, com dança, com música e com uma encenação. Depois que tudo acaba, eles dançam então aí o Ticumbi e também fazem uma homenagem a São Benedito, que também é um santo negro, certo? Agora vamos falar da nossa região, aqui do Paraná, da Santa Catarina e Rio Grande do Sul, da região sul, certo? Tem a festa de Nossa Senhora dos Navegantes. Ali tem uma imagem do Rio Grande do Sul, mas essa festa acontece em todo o litoral, tanto no Paraná, como Santa Catarina ou como o Rio Grande do Sul. É uma procissão que pode acontecer pelo mar ou por terra, com a imagem da Nossa Senhora dos Navegantes. Então faz essa procissão com vários fiéis seguindo atrás, principalmente pescadores, e levam até uma igreja, certo? Outra festa que tem também no Paraná, em Santa Catarina, é a Oktoberfest. Ali tem uma imagem de Blumenau que fica em Santa Catarina, certo? É uma festa alemã. E ela começou essa festa alemã em Munique, quando o rei lá da Alemanha ia se casar, isso em 1810. E a festa ficou ficando tradicional, eles foram fazendo ano a ano. Chegou aqui no Brasil em 1978, certo? E acontece então mais no Paraná, Santa Catarina, certo? Vamos falar agora de algumas manifestações culturais indígenas. Vamos falar da festa do Quarupi, que é uma cerimônia indígena de celebração aos mortos, que acontece com os indígenas da região do Alto Xingu. Os preparativos do Quarupi começam 15 dias antes. E começam como? Primeiro eles fazem grandes pescarias, porque quem vai receber as outras tribos indígenas precisa ter comida para eles, né? Então eles fazem pescarias muito grandes para a alimentação de todo mundo. E também eles cortam troncos, como aparece ali na última imagem. Esses troncos, cada tronco representa um morto da tribo, e eles enfeitam esses troncos. A festa começa quando chegam, né, as outras tribos indígenas. E eles passam a noite cantando, dançando, comendo, certo? No outro dia, logo ao amanhecer, eles têm uma competição. Essa competição, eles pegam os campeões de cada tribo, né, para fazer essa competição, para ver qual que é o melhor guerreiro indígena, certo? Depois que acaba todos os festejos, eles se reúnem, eles pegam esses troncos e jogam no rio, que é um sinal de libertação das almas. Bem interessante, bem diferente, né? Outra comemoração, manifestação cultural indígena são os jogos dos povos indígenas. E quando a gente fala em jogos, o que a gente pensa? A gente pensa na Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Chega a pensar até nas Olimpíadas de Inverno, que o Brasil tem pouca participação, apesar que tem grupos que participam, né? Mas não tem neve tanto aqui no Brasil para ter tantos esportes. Mas os jogos dos povos indígenas são pouco comentados e eles se reúnem para uma maneira de confraternização entre todas as tribos e também uma maneira de uma cultura, né? Cultivar a cultura deles. E nesses jogos acontecem várias modalidades, é como se fosse uma Olimpíada, várias modalidades, mas a gente vai estudar algumas só. Nós vamos fazer a relação da imagem com as modalidades esportivas dos jogos dos povos indígenas. Então tem lá escrito qual é a modalidade e as imagens. Eu vou dar um tempo aí para você relacionar, fazer como se fosse o ligue. Depois a gente vai ver se está certo.
Vamos ver se conseguiu relacionar certo? Vamos lá, o primeiro é a corrida com toras. Deixa eu falar um pouquinho dessa modalidade. É um tronco e é realizado em equipes. E eles correm com o tronco nas costas, às vezes um ajudando o outro ou trocando até de pessoas da equipe. E eles têm um espaço, né, para correr. Quem corre mais rápido chega no final, ganha. Conseguiram? Tá fácil, né? Olha lá a última imagem. O outro é o arco e flechas. Esse a gente já comentou, né? Que é usado principalmente na caça. Também está fácil. A canoagem. A canoagem até tá como modalidade porque a canoa é um meio de transporte que os indígenas mais utilizam. Acertaram aí? E o cabo de guerra? O cabo de guerra é para ver a força física, né, dos indígenas. E é um jogo em equipes, puxando uma corda. Conseguiram? Muito bem. E o futebol de cabeça? Esses devem estar pensando, como assim futebol de cabeça? Então, a gente conhece futebol com os pés. Os indígenas não podem usar o pé, eles só podem bater com a cabeça. Bem interessante, né? E o último é o arremesso de lança. Quem jogar mais longe é o vitorioso. Conseguiram? Acertaram todos? Agora a gente vai falar de algumas manifestações culturais de origem africana. E nós vamos começar de uma maneira diferente. Aqui atrás tem uma imagem. Vamos ver se você consegue adivinhar eu tirando algumas partes? Tá fácil ou tá difícil? Esse aqui não ajudou muito. Também não. Ah, tá ficando mais fácil. Olha lá, vou fazer um pouquinho mais rápido, ó. Tirei duas. Já conseguiram identificar qual é essa manifestação cultural? Bem fácil agora, ó. É a capoeira. A capoeira é uma expressão cultural brasileira que compreende os elementos da arte marcial, do esporte, da cultura popular, da dança e da música. E muita gente fala que quem criou a capoeira foram os negros, os escravizados. Na verdade, foi uma mistura de cultura entre os negros escravizados, os indígenas e os portugueses. E é considerado uma das manifestações culturais mais importantes do Brasil. E a capoeira como se joga? Na roda de capoeira, que é um círculo, né, com as pessoas batendo palma ao som do berimbau, do atabaque, e se joga duas pessoas no meio, né, jogando a capoeira. O outro é o maculelê. Maculelê, o que é isso, professora? O maculelê é uma manifestação cultural que também é realizado dentro da capoeira. É uma expressão teatral que conta, através da dança, a história de um negro escravizado que a sua tribo foi invadida, né? O seu espaço ali foi invadido por outra tribo. E ele, para defender os seus familiares, ele usou 2 pedaços de pau. E ele conseguiu defender e virou herói. E daí deram o nome, né, nesses pedaços de pau de lelê, e a dança se chama maculelê. Agora vamos ler as adivinhas para descobrir qual é a manifestação cultural? Deixo a festa bonita, o vento faz balançar,
Sou de cores variadas, você vai me colar. Tá fácil ou tá difícil? Pensa em uma coisa que tem em cima nas festas. A bandeirinha, certo? Vamos pro outro. Feito de palha, na cabeça eu fico. Protejo do sol e da chuva. Deixo caipira bonito. Esse tá fácil, né? O chapéu. Última adivinha. No fogo pula, pula até ficar branquinha. Salgadinha e quentinha, é muito gostosinha. A pipoca. E pensando lá, bandeirinha, chapéu e pipoca, qual é a manifestação cultural que tem tudo isso? A festa junina. E a festa junina é uma manifestação cultural que acontece em todo o Brasil. Lembra no começo que eu falei que o Brasil é dividido em 5 regiões, conforme o IBGE? Então eu peguei uma foto de cada região para você ver que a festa junina acontece em todo o nosso Brasil. Olha lá, a primeira é no Rio Grande do Sul, que é a região sul, que é a região onde que nós moramos, né? O Paraná fica na região sul. A segunda é no Paraíba, na região norte do Brasil. A terceira ali é uma foto do Ceará, que fica na região nordeste. A outra foto é do Mato Grosso, que fica na região centro-oeste. E a última é da região sudeste, é do Rio de Janeiro, para ver que no Rio de Janeiro não tem só samba e carnaval. Festa junina lá também tem, certo? Agora você vai observar essas manifestações culturais e vai descobrir alguma coisa que tem em comum entre elas, certo? Então tem a imagem, eu até vou falar o nome da manifestação cultural e em todas elas tem algo em comum. Vamos ver se você consegue descobrir. Lá no Amazonas tem a manifestação cultural do boi garantido e do boi caprichoso. No Pará tem do boi bumbá. No Maranhão tem do bumba meu boi. No Rio Grande do Norte tem do boi calemba. No Espírito Santo tem um bumba de reis ou rei de bois. No Rio de Janeiro tem o boi pintadinho. E aqui no Paraná tem o boi de mamão. Agora me conte uma coisa, você percebeu que tem em comum em todas elas? Conseguiu? Tá fácil, né? Você viu que todas elas falam de boi? Essa festa, essa manifestação cultural em homenagem a esse boi ocorre em todo o Brasil. E agora eu vou convidar você a conhecer a história desse boi famoso com a colaboração da professora Déia, certo? Vamos assistir um vídeo que ela gravou com bastante carinho pra gente, certo? Vamos ouvir uma história? Eu sou a professora Déia e vou contar para vocês uma história que fala de vontade, muita vontade que uma pessoa teve e criou o maior reboliço. Eu vou contar. Em uma fazenda muito rica, cheia de grandes animais, todos muito bem cuidados, tinha um boi em especial, que era o xodó do fazendeiro. Ele adorava aquele boi e admirava ele todos os dias. Ele era um boi grande, gordo, com couro, branquinho, branquinho, chifres maravilhosos. E não é que era um boi muito bonito mesmo? E esse boi ainda, ele dançava, era um boi alegre e deixava o fazendeiro mais alegre ainda. Conta que ele veio do Egito. Ele era um boi muito caro. E existia naquela fazenda um homem que se chamava Francisco. E todo mundo tratava ele de Pai Francisco. Ele era casado com a Catirina, que todos chamavam de Mãe Catirina. Ela estava esperando um filho. E sabe que dizem por aí que as mulheres, quando estão grávidas, têm desejos muito diferentes. E não foi diferente com a Mãe Catirina. Um dia,
olhando a lua prateada lá no céu. Numa noite maravilhosa, ela olhou para o Pai Francisco e disse: ai, que vontade de comer língua de boi. O marido, Pai Francisco, falou para ela: bom, Catirina, mulher grávida manda quando o desejo vem. Mas nós não temos nenhum boi, mulher. Como nós vamos fazer? Todos os bois que moram aqui nessa fazenda são do nosso patrão. Mas mãe Catirina não quis nem saber. Ela ficou com tanta vontade, e naquela noite mesmo, ela olhou lá pela janela e não é que viu o boi, aquele boi que era o mais querido, o mais adorado do patrão deles ali, sozinho, pastando e com aquela luz da lua batendo naquele couro branquinho, naquele boi gordinho. Mãe Catirina teve água na boca de tanta vontade de comer a língua daquele boi. E tanto chorou, e tanto pediu, e tanto implorou, que Pai Francisco acabou cedendo. Foi lá fora, matou o boi, tirou a língua, cozinhou e matou o desejo da sua mulher. Porque ele não queria nem saber de que o filho nascesse com cara de boi. Ora, se não, ele matou o desejo da mulher e pronto. E o resto da carne, toda aquela carne, ele distribuiu por todos os outros empregados que tinham ali. Só que aconteceu uma coisa. Ninguém quis nem o rabo e nem o chifre. E ficou ali num canto o rabo, os chifres e o esqueleto do boi. No outro dia, o patrão, que costumava passear por lá para admirar o seu gado, os seus animais, deu falta do seu boi e já correu para procurar. Quem foi que pegou o meu boi? Aonde foi parar o meu boi? Perguntou para todo mundo, mas ninguém sabia do tal boi. Quem sabe ele fugiu, dizia um. Quem sabe está escondido, dizia outro. Até que o empregado, que não tinha ganhado nenhum pedaço de carne, estava com muita raiva e foi lá e contou para o patrão que o Pai Francisco tinha matado o boi. Mas olha, o homem era muito forte, era muito brabo. Mas ele caiu, foi num choro. Começou a chorar desesperado porque tinham matado o boi que ele mais amava e ele chorou inconformado. Pai Francisco ficou sabendo, quis contar a verdade, quis explicar para o patrão, mas mãe Catirina estava muito apavorada. Pensou, se ele fica muito bravo, ele vai castigar a gente. Vamos fugir, vamos fugir. E os dois fugiram da cidade, foram morar em outra cidade bem longe dali. E lá o filhinho deles nasceu. Lá na fazenda, o patrão não se conformava com a perda do boi. Ele pedia para todo mundo. Ele foi até os indígenas e lá ele pediu que o pajé fizesse uma pajelança para acordar o seu boizinho. E o pajé foi lá e cantaram, fizeram rezas, fizeram toda a pajelança. Nada. Pediram então para o padre lá rezar alguma coisa para ele ficar vivo, mas nada. Eles fizeram de tudo, pediram para todas as pessoas, eles pediram para o curandeiro e nada do boi ressuscitar. E a história correu o mundo. O patrão chorava, chorava sobre o esqueleto do seu boi cantando: o meu boi morreu, que será de mim? Manda buscar outro maninha lá no Piauí. Só que ele não queria outro boi lá do Piauí. Ele queria mesmo, era o boi, aquele que ele tinha buscado no Egito, que ele tanto amava. Até que um dia, essa história andou
Andou, andou e andou e andou tanto que foi parar na cidade em que Pai Francisco estava morando com a mãe Catirina. E o filho dele já estava crescido, já tinha mais ou menos ali uns 7, 8 anos. Então o filho, sabendo da história, pediu para os pais levarem ele de volta para a fazenda. Mas os pais estavam com medo. Vai que o patrão maltrata ele e faz alguma coisa? Mas o filho insistiu, insistiu, até que mãe Catirina e pai Francisco voltaram para a fazenda. O menino pediu para ver onde estava aquele boi, onde que estavam os ossos daquele boi. Foi até lá, deu uma olhadinha e viu que os chifres estavam ali, todo o esqueleto e o rabo também. O menino era muito esperto e tinha algumas coisas diferentes nele. Sabe o que ele fez? Ele foi até lá, pegou aquele rabo do boi, deu uma olhadinha, pegou de novo, colocou na boca e soprou uma vez, soprou 2 vezes, soprou 3 vezes. E na terceira vez que o menino soprou o rabo do boi, ele levantou correndo. Ele levantou e saiu dando chifrada para tudo que era lado. Chifrava todo mundo, rodava, dançava e voltou tão lindo quanto antes. O patrão ficou tão emocionado, ficou tão feliz que abraçou o seu boi, perdoou pai Francisco, perdoou mãe Catirina e mandou fazer uma festa enorme. E essa festa acontece até hoje, gente, para comemorar o renascimento do boi. O boi que morreu e voltou para encantar. E sim, Salabim, essa história acabou assim. Essa história é uma lenda popular do folclore brasileiro, com uma livre adaptação feita por mim. Até a próxima! E daí, gostou de conhecer a história do boi, né? Que tem vários nomes diferentes em todo o Brasil. Eu gosto de chamar de boi bumbá, não sei porque eu acho melhor, né? E nós vamos confeccionar um boi bumbá, certo? Quais os materiais que a gente vai precisar? Papel sulfite branco e colorido, certo? Se você não tem colorido, pode usar de pintar, desenhar depois. Tesoura, cola, canetinhas, lápis de cor ou giz de cera. Eu vou dar um tempinho para você deixar esse material aí bem pertinho de você, certo? Fazer a nossa dobradura. Eu preciso de 2 folhas. Você que vai escolher se quer 2 folhas da mesma cor ou de cor diferente. Dá certo do mesmo jeito. A primeira folha, para fazer o corpo do boi, nós só vamos pegar a folha e dobrar no meio, certo? Então essa aqui é a parte do corpo, ou até a parte do manto que colocam, né? Você viu ali nas imagens, né? Para cobrir o boi. A outra eu vou dobrar no meio, recortar bem em cima da linha, então recortei bem em cima da linha onde que deu a dobra e vou dobrar aqui, ó, em forma de triângulo. E vou recortar essa parte que sobrou. Então vai ficar um triângulo, certo? Para você visualizar melhor, eu vou fazer
a cabeça do boi, né, com esse triângulo em uma maior, certo? Então pega lá, você vai dobrar as duas pontas aqui para cima. Dos dois lados, tentando deixar do mesmo tamanho, certo? Vai ficar assim, ó. Daí, eu vou pegar essa parte e dobrar para fora. Dos dois lados. Vai ficar assim, ó. E essa partinha de baixo, eu dobro para cima. Quando eu viro, já tá pronta, então, a dobradura da carinha, né, do boi. Só que está faltando o olho, nariz, boca. Isso nós vamos fazer como? Com recortes. E eu vou colar tanto na capa como na carinha, certo? Professora, mas eu não tenho tanto papel, o que eu posso fazer? Pode desenhar também. Eu já tenho um pronto aqui, ó. Certo? Então eu colei na capa vários recortes bem coloridos, daí fiz a carinha do boi, enfeitei até as orelhinhas dele e colei o chifre, certo? Eu vou dar um tempo aí para você fazer esse daqui.
seu boi bumbá, seu boi calemba, boi de mamão, boi pintadinho. A festa do boi é uma festa, uma manifestação cultural e folclórica aqui do Brasil. E nessa festa, nessas manifestações, acontece muita dança, muita música, muito teatro e muito circo, certo? Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Nós nos encontramos na próxima aula. Tchau!